Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Muito boa noite, motivo de muita alegria. Eu confesso que estar aqui em cima com essa responsabilidade de poder compartilhar algo de Deus para a tua vida, a gente sabe o tamanho da responsabilidade, porque quando nós vamos buscar um pouco mais de Deus, dentro do relacionamento contínuo ao qual nós já temos, a gente vê que o Senhor, Ele, cada vez mais que descemos essa profundidade, o Senhor nos revela de formas diferentes. E eu queria agradecer o pastor Davi pela oportunidade, eu queria agradecer o pastor Almari, o pastor Adérito, toda a liderança da igreja. Acredito que hoje está se cumprindo o que Deus tem falado, que vai cumprir na minha vida. E eu fico muito lisonjeado, muito honrado por estar aqui hoje. Eu acredito que assim como Deus tem falado ao meu coração, dentro do que a gente vai compartilhar hoje, eu acredito que Deus vai falar também ao seu coração. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Gálatas, uma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo somente o 20. Os irmãos acharam? Vamos estar lendo? Estou crucificado com Cristo, não o bastante. Eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Somente até aqui. Dentro dessa totalidade a qual Paulo vai nos relatar nesse versículo 20, é o costume, perdão. Dentro do que Paulo vem nos relatar nesse versículo, o Senhor, Ele me deu um tema. E o Senhor tem me ministrado muito através desse tema. E o tema hoje seria identidade. Porque quando nós vamos falar de identidade, a gente precisa entender que toda identidade, ela tem origem e destino. Certo? Se você pegar o teu RG aí agora, o teu RG, a qual que você fez dentro desse plano terreno, você vai ver que a sua origem são os seus pais e o seu nome é o seu destino. Certo? Dentro disso que o Senhor vem ministrando ao meu coração, a gente vê que quando falamos de identidade, estamos referindo a quem nós somos e de onde viemos, para onde nós estamos indo. A identidade ela é composta por origem e destino. Se queremos entender plenamente quem somos, precisamos olhar para o início, para a Gênese, para a criação. Quando a gente olha para a Gênese, para a criação, você vai ler lá no Gênesis capítulo 1, que eu quero até abrir aqui com os irmãos, que é Gênesis 1, 26, 27. E diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre todos os do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra. Aqui é a nossa origem. O Senhor, Ele nos criou como a sua imagem e semelhança. Mas se a gente lermos um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que através da queda,
essa imagem, ela foi distorcida. Porque por decisão do homem, aonde entrou a desobediência mediante a uma ordem que Deus tinha colocado sobre ele. Aqui, Deus já tinha colocado o governo sobre todas as coisas. Nós viemos para governar. O Senhor nos criou para isso. Só que através do pecado, através da queda, toda essa imagem, ela é distorcida. Porque ela acaba infectando a nós mesmos. O nosso DNA foi infectado pela queda. A nossa imagem, ela fica distorcida pela queda. E quando nós falamos de queda, nós falamos de pecado. E todas as vezes que nós estamos fazendo algo de errado ou se posicionando errado, a gente está distorcendo a imagem e semelhança de Deus. A gente está se desconectando com a criação, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. A gente vê que dentro desse livro, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui vemos a essência da nossa identidade. É uma essência. Se você é a imagem e semelhança de Deus, analise agora você a sua vida e vê se realmente você está compartilhando isso dentro da sua casa, no seu trabalho. Ou essa imagem está sendo distorcida mediante algum ato que vocês deva estar cometendo. Somos nós que precisamos analisar. O Senhor, Ele colocou o governo sobre nós. Nós temos o poder de decidir. Nós temos o poder da decisão diante de nós todos os dias. Desde o nosso levantar ao nosso descansar. Sobre fazer as escolhas certas ou as escolhas erradas. Isso cabe a nós. Mas as consequências também são nossas. Se o pecado faz com que eu e você sejamos desconectados com o Criador, existe só uma única maneira de nós reconectarmos novamente. É com Cristo Jesus. Amém. E aqui a gente vê Paulo declarando nesse versículo. Desde o princípio, Deus nos deu valor de propósito e comunhão com Ele. Identidade original. Nossa identidade inicial foi de perfeição, harmonia com o Criador. O homem e a mulher foram feitos para dominar a terra e viver em plenitude da presença de Deus. A queda, o pecado, ela faz com que a nossa imagem seja distorcida. Perde a comunhão com Deus, com isso passa a viver em confusão sobre quem realmente você é. Você já viveu situações que às vezes você para analisar e você mesmo, às vezes fica se perguntando, cara, quem eu sou? O que eu estou fazendo? Você já parou para analisar e se fez essa pergunta? E quantas vezes, por causa do pecado, nós esquecemos que somos a imagem e semelhança de Deus? Porque Ele faz com que a gente se desconecte diretamente. Ele distorce essa imagem. Quem transmite a imagem da criação fazendo algo de errado? Não há essa possibilidade de transmitir isso. E o Senhor, Ele tem ministrado muito isso ao meu coração. Ele tem falado muito isso para comigo. E confesso que dentro do que o Senhor Ele tem ministrado, Ele me faz lembrar de momentos que realmente eram momentos que eu me pegava fazendo coisas erradas e não tinha total entendimento que eu era imagem e semelhança dele. Qual é a imagem que nós estamos passando dentro do nosso trabalho hoje? Será que é uma imagem e semelhança de Cristo Jesus? Será que é a imagem a qual o Senhor te criou? Porque o Senhor te criou a imagem e semelhança dele. E se nós entendermos a complexidade dessa realidade, isso facilita. Isso tem facilitado para mim, isso tem me ajudado.
Porque se eu sou imagem e semelhança dele, se a única coisa que faz com que eu não seja mais em semelhança dele é o pecado, eu procuro me relacionar cada vez mais com Cristo para com que cada vez mais eu me torne mais parecido com ele. Mas como que você quer ser a imagem de Cristo Jesus se nem relacionamento você quer ter com ele? Fica difícil. Você precisa buscar conhecê-lo mais. Você precisa não só criar um hábito, mas fazer isso de uma prática diária, dia após dia, constantemente. Porque eu acredito, e a Bíblia sempre deixa isso claro, que cada vez mais que você se aprofunda, mais é revelado o que Deus tem para a tua vida. Às vezes, talvez você entrou por dentro dessa porta nesta noite, e talvez você ainda não entende o teu real propósito, mas coloque algo dentro de você, dentro da tua mentalidade, faça com que você entenda isso, que você é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que você não saiba o porquê Ele te trouxe. Ainda que você não saiba o porquê Ele te trouxe a entrar dentro dessa porta aqui esta noite, você precisa entender que você é a imagem e semelhança dele, e você precisa viver isso. Nós precisamos viver isso, eu me cobro isso. Se você automaticamente não entender isso, que você precisa se cobrar para com que a imagem dele seja resplandecida através das suas atitudes, através das suas práticas, vai ficar difícil. O destino da nossa identidade é Jesus Cristo. O destino é Ele. Aleluia. Em Gálatas 2:20, que foi qual o versículo a qual nós acabamos de ler, a gente pode ver que Paulo ele traz um poderoso entendimento. Qual é esse entendimento? Eu vou pedir só que você me acompanhe nesse versículo 2:20, que a gente vai estar falando um pouco sobre ele. E esse poderoso entendimento é que sobre o que significa ser uma nova criação em Cristo Jesus. Se em Gênesis encontramos a origem, em Cristo nós encontramos a nossa identidade. Porque em Gênesis a gente encontra a nossa origem, da onde nós viemos, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui. E você ter esse entendimento que você não foi feito para esse tempo, você foi feito para a eternidade, e o único meio de fazer com que você saia desse plano terreno para a eternidade é se conectando com Cristo Jesus, é fazendo com que a imagem e semelhança dele seja resplandecida através da tua vida, através das tuas atitudes, através das tuas práticas, através do teu relacionar com ele. Mas fica difícil se nós não assumirmos essas responsabilidades que precisamos se relacionar com ele. Amém. É relacionamento contínuo, é diário, é dia após dia. A gente vê que Paulo, ele nos traz um poderoso ensinamento e vai falar aqui, ó, crucificado com Cristo, dentro desse versículo. Quando Paulo diz isso, já estou crucificado com Cristo, ele está dizendo que a velha identidade corrompida pelo pecado foi crucificada na cruz. O Senhor, ele pagou o maior preço na cruz do Calvário e levou sobre si todas as nossas transgressões, levou todos os nossos pecados. E tu quer amor maior que esse? E por que fica difícil de eu e você se relacionarmos com um pai tão amoroso, que em Gênesis, quando ele vai perguntar para Adão, Adão, onde tu estás? Adão já tinha se corrompido, já tinha distorcido a imagem e semelhança de Deus. E tu acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele só queria mostrar para Adão que o pecado faz com que eu e você saímos do lugar de encontro. O pecado faz isso. O pecado faz com que eu e você saímos daquele lugar, do encontro a qual nós temos com Ele.
O pecado faz com que a imagem e semelhança dele seja distorcida. E o Senhor, Ele tem falado isso ao meu coração. O Senhor sabe exatamente o que você está vivenciando. Ele sabe exatamente o que você está passando. A tua vinda aqui nesta noite não foi em vão. O Senhor quer trazer entendimento para mim e para a tua vida. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu acredito que Deus, Ele tem operado seus sinais e as suas maravilhas, e nada foge do controle dEle, nada foge do governo dEle. Eu não sei se você veio nesta noite buscar por uma provisão financeira, eu não sei se você veio buscar por uma provisão até mesmo física, eu não sei se você veio buscar por uma provisão de alguma causa na justiça, mas uma coisa eu te dou a certeza: se você sair daqui nesta noite com o entendimento que você é a imagem e semelhança de Deus, que eu e você precisamos cada vez mais nos se relacionarmos com Ele, para com que eu e você sejamos a imagem e semelhança dEle, cara, o que tem preparado para você é muito maior do que você busca no plano terreno. Eu falei anteriormente sobre a identidade. Essa identidade, esse registro geral que nós temos, ela até nos dá acesso, a alguns lugares, ao hospital, a alguns lugares importantes, mas a identidade que nos dá lugar à identidade é a identidade abraçada em Cristo Jesus, é sobre o relacionar. Essa identidade vai fazer com que eu e você herdamos a salvação. É a única identidade. É a única. Se nós não entendermos isso, diante de toda a situação, de tudo aquilo que nós viemos passar e viver nesse plano terreno, tudo é para a glória do Senhor. Se está difícil, dá glória. Se está vivenciando alguma situação, olha para dentro da situação e faça uma reflexão. O que eu preciso aprender diante disso daqui? Porque o Senhor, Ele não nos coloca em algo que não quer o melhor de nós. Ele quer retirar o melhor de nós. Ele só vai retirar o melhor de nós gerando situações adversas. Talvez você não vai entender. Tem coisas que eu e você não vamos entender. Mas com o tempo, você vai entender tudo isso que você está vivenciando. Permaneça firme. Permaneça no Senhor. Se tem dificuldade em se relacionar com Ele, busca mais isso. Seja intencional nisso. Que possamos buscar Jesus nessa totalidade, de ser intencional ao ponto de se relacionar de verdade, para com que cada vez mais eu e você sejamos parecidos com Ele, porque é o único meio de herdar a vida eterna, é o único meio, é a única ponte de acesso, é a única forma a qual nós temos como prêmio, como herança do Senhor, é a eternidade. Tudo isso aqui vai passar. Se você olhar aos seus olhos físicos, cada vez mais as situações adversas vão corrompendo o mundo, vão trazendo situações de desastre, mas a palavra do Senhor precisa se cumprir. E dentro disso, do que a palavra vai se cumprir, nós precisamos estar firmes, nós precisamos permanecer nele, nós precisamos estar fazendo com que a imagem e semelhança dele seja resplandecida. Porque se a gente olhar para dentro da Bíblia, que é o maior ensinamento, a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, é ela que nos direciona, é ela que nos capacita de andar mais uma milha, de andar mais alguns metros. Se você olhar para ela, todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram escolhidos por Senhor, eles foram escolhidos com missões, e cada um a qual suas missões eram diferentes. E não é diferente na tua vida, você também foi escolhido, também foi chamado. Você foi trago para dentro da igreja com missão. E qual é a tua missão? Você tem entendido o que Deus tem colocado sobre a tua vida? Essa igreja, os pastores que tem aqui nessa igreja, os líderes que tem aqui nessa igreja, precisa de você. Precisa de você. O bairro de Guadalupe precisa de você. O Rio de Janeiro precisa de você. Mas se você não fizer, o Senhor vai e traz outro para fazer. Você que precisa ter essa responsabilidade de assumir que escolhido não tem escolha. Se Ele te escolheu, você não tem escolha. É nessa totalidade.
E você precisa ser intencional em se relacionar. Você precisa ser intencional. Eu estou compartilhando isso com vocês, mas é o que o Espírito Santo está ministrando em mim. É o que ele tem falado comigo. E o que ele tem falado comigo eu tenho compartilhado com vocês. Porque eu sei que eu também preciso disso. Eu também preciso estar mais posicionado nele. Eu preciso estar mais me relacionando com ele. Eu preciso fazer com que a imagem e semelhança dele seja resplandecida através da minha vida, seja onde tiver a planta dos meus pés. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer a diferença no bairro de Guadalupe. É a igreja do Senhor que precisa fazer a diferença e nós somos a igreja do Senhor. E voltando ao que eu estava falando, a gente vê que o apóstolo Paulo fala que o nosso passado e as nossas falhas e a natureza caída foram deixados para trás. Quando Paulo declara isso, que nós estamos crucificados com Cristo. Então isso foi deixado para trás. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez ontem de ontem. O que importa é o que você traga esse entendimento para a tua vida. Que o seu pecado, Cristo levou na cruz do Calvário. Você precisa trazer isso para a sua vida, nessa totalidade de entendimento. E outro ponto que eu quero destacar dentro desse mesmo versículo é Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo continua: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que agora a nossa identidade não está mais fundamentada em quem somos, mas em quem Cristo é em nós. Deu para entender? A nossa identidade não é quem você é, não é quem nós somos aqui no plano terreno, é quem Cristo é em nós. Hoje a nossa maior dificuldade, eu digo a minha, né? Não sei, talvez possa ser a sua também, é que às vezes a gente fica muito preso nesse plano terreno, sobre todas as coisas que o plano terreno ele te oferece. Mas você trazer esse entendimento, e é sobre isso que eu estou falando, que o Senhor ele tem ministrado em mim através disso, você ter esse entendimento, ter essa clareza, que você é peregrino aqui, que isso aqui é passageiro. O Senhor ele te colocou aqui como uma missão, e que através dessa missão você precisa proclamar o reino, você precisa proclamar as boas novas, você precisa ser boca de Deus para alguém, você precisa ser resposta de Deus para alguém, você precisa fazer com que os sinais e as maravilhas te acompanhem, através da tua vida, pessoas sejam restauradas, famílias sejam restauradas. Talvez a situação que de repente você esteja vivenciando dentro do celular, eu não sei, eu creio que o Senhor, de repente, está querendo fazer com que você amadureça dentro de tudo isso que você está vivendo, porque lá na frente, talvez uma pessoa vai se aproximar de você e você vai ser usada por Deus para poder com que você seja canal de Deus, canal de bênção para a vida dessa pessoa. E eu e você precisamos entender isso, que tudo aquilo que nós vivemos aqui nesse plano terreno é uma resposta de Deus para a vida de alguém. Eu olho para a realidade da minha vida, de onde Deus me tirou, e do que Deus tem feito através da minha vida no dia de hoje. Eu era uma pessoa improvável. Eu era uma pessoa que as pessoas não falavam, mas eu olhava pelo semblante, pelo olhar que as pessoas olhavam para mim e de repente pensavam assim, pô, esse daí não vai passar dos 18 anos, mediante as atitudes e práticas que vivia. Mas eu estou aqui hoje com 35 anos, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa esposa, eu tenho um bom posicionamento. Eu faço o possível, eu dou o meu melhor para poder com que eu me relacione cada vez mais com Cristo. E Deus fez na minha vida, e Ele pode fazer na sua vida também. Ele pode transformar o que de repente você olha, talvez de repente você não vê solução para o que você esteja vivenciando. Eu acredito que Deus, Ele tem solução para tudo. Você só precisa entender a posição que você está dentro dessa situação. E toda situação ela vai revelar a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Eu creio que tudo que eu vivi e o Senhor permitiu
me encontrou naquela comunidade, me resgatou, me lavou, me remiu, me transformou e vem me transformando, me lapidando, porque eu ainda preciso ser limpo. E essa limpeza ela é contínua, é diária, e é a forma como nós se relacionamos com Ele que faz com que sejamos limpos, porque cada vez mais que eu me relaciono, Pai, bom dia, Pai, boa tarde, Pai, boa noite, Pai, é isso, é Pai, é aquilo, e tu começa a conversar, a se comunicar, a se relacionar com Ele. Tudo aquilo que precisa ser limpo, tudo aquilo que precisa ser retirado da natureza humana, isso vai saindo, porque você vai se conectando, você vai recebendo mais dele, você vai fazendo com que a imagem dele seja resplandecida através da tua vida. Eu não imaginava viver o que eu estou vivendo hoje, mas prove ao Senhor. Deus está aqui. Prove ao Senhor, e eu sei que tudo isso que existe no plano terreno, tudo isso é passageiro. Nós precisamos criar essa consciência. Eu sei que a gente precisa ter planejamento a curto prazo, a longo prazo, a gente precisa. A nossa família, as pessoas que estão à nossa volta precisam disso, de um planejamento. Nós precisamos ter esse planejamento, mas nós precisamos gerar em nós a consciência que nós não somos daqui. A igreja precisa gerar essa consciência. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. A igreja ela se prepara para quê hoje? Para a volta de quem? Para a volta de Cristo. Para nos levar para onde? Para viver com Ele na eternidade. Deus ele nos criou com esse fundamento, para a eternidade. Através da queda faz com que a gente perca, porque nós perdemos relacionamento, nós distorcemos a imagem e semelhança de Deus. E está faltando o que para você entender isso? Está faltando o que para você entender que você é criação dele? Que você foi criado à imagem e semelhança dele? Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos entender isso. A verdadeira identidade só é encontrada em Cristo. Sem Ele, somos um barco à deriva, sem direção. Mas com Ele, temos clareza de quem somos e de onde estamos indo. Só em Cristo Jesus a gente tem essa clareza. Você sem Cristo Jesus, você fica como um barco à deriva no meio do oceano. Você fica sem direção. Cristo é a única direção, é a única ponte de acesso que nos leva e nos dá destino. A gente está falando sobre identidade, a origem e o destino conectado. A criação e a redenção em Cristo são como dois lados de uma mesma moeda. Quando entendemos a nossa origem, entendemos que fomos criados para um relacionamento com Deus. Quando olhamos para Cristo, vemos que esse relacionamento foi restaurado e que Ele nos conduz ao nosso destino final, a eternidade com Ele. É só se relacionando com Ele que nós conseguimos ser levados à eternidade. A gente sabe que o pecado faz com que a imagem seja distorcida e o fato de nós se relacionarmos, e porque na maioria das vezes a gente é muito negligente com isso. Por que disso? Por quê? Pergunta isso para você. Eu me pergunto isso. Por quê nós somos negligentes com isso? É só para nós refletirmos. Eu já estou... Quando entendemos a nossa origem, entendemos que fomos criados para um relacionamento com Deus. Quando olhamos para Cristo, vemos que esse relacionamento foi restaurado e que Ele nos conduz ao nosso destino final, a eternidade com Ele. A identidade redimida. Assim como Adão foi feito à imagem de Deus, em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Ele é o segundo Adão, o modelo perfeito que nos reconcilia com o Pai. A vida na fé. Paulo destaca que vida que vivemos agora, vivemos pela fé no Filho de Deus. A fé é o alicerce da nossa identidade e o que nos conecta à nossa imagem e o nosso destino. Como você tem vivido a sua identidade em Cristo Jesus?
Você ainda está preso na velha criatura ou você tem resplandecido a imagem dele? Isso é só uma reflexão. A liberdade da nova vida que ele pode oferecer. A identidade restaurada. A história da humanidade começa em Gênesis, se completa em Cristo. Nossa origem foi em Deus, mas o pecado distorceu nossa identidade. No entanto, pela cruz, Jesus nos reconecta ao propósito, ao original de Deus. Agora, nós vivemos mais segundo a carne, mas pela fé, carregando em nós a imagem de Cristo. Que nessa noite, essa palavra seja um convite para mim e para você, a nós entendermos que em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Amém. As velhas práticas, as coisas que você fazia na velha natureza, ela em Cristo Jesus se passou. Elas ficaram para trás. Talvez você deve se pegar se culpando por às vezes até mesmo ter um erro bobo, ou fazer alguma situação que de repente, não agrada a Deus, mas pede ajuda ao Senhor dentro dessa situação, porque a gente não é perfeito. Se conectando com Ele, nós conseguimos resplandecer um pouco dessa perfeição. Nós sabemos que o nosso DNA em si, pelo pecado, ele já foi contaminado. A única maneira de nos lavarmos, de nos purificarmos, de sermos redimidos, é através dele, porque o maior preço, que é o preço de cruz, já foi pago. Porque todas as vezes que eu e você não entendermos isso, nós entramos com o entendimento que o pecado ele é mais prazeroso do que uma vida com Deus, nós estamos crucificando Jesus novamente, mostrando para ele que não foi nada, foi tudo em vão que ele fez, mas não foi. Ele foi como ovelha muda, ele sofreu o que era para mim e você sofrer. Ele pagou um alto preço, preço de sangue, a qual de verdade, talvez eu e você não suportaríamos, humanamente falando. Mas ele veio preparado para se cumprir o propósito. Ele veio para se cumprir essa missão. Porque Jesus ele nunca foi o plano B. Ele sempre foi o plano A. Ele nunca foi o plano B. Deus ele tentou, botou o homem no Éden e tentou ali fazer com que, se o homem não der certo, eu vou e mando Jesus no lugar do homem. Não. Negativo. Jesus sempre foi uma prova de amor, de um pai amoroso, um pai que ama, um pai que quer cuidar de você. Jesus ele sempre foi o plano A na minha e na tua vida, a qual o Senhor já sabia que iria enviar para poder ser crucificado naquela cruz do Calvário. E na maioria das vezes eu e você não valorizamos isso. Seja sincero, por muitas vezes eu não valorizo isso. E nós precisamos valorizar cada vez mais, porque lá fora tem pessoas esperando para com que eu e você sejamos essa boca de Deus. Nós precisamos entender que dentro daquilo que o Senhor nos confiou, vai além dessas quatro paredes. Vai muito além dessas quatro paredes. É essencial, é importante nós sermos participantes de EBD. Isso traz um aprendizado fantástico para a tua vida. Você que não está vindo, já quero te fazer um convite, passa a vir. Você faz falta, você precisa estar aqui juntamente conosco. Discipulado, PG, mas você precisa entender que tudo isso que você vive aqui dentro é uma preparação para com que você seja resposta para a vida de alguém lá fora, porque há alguém precisando ouvir de Deus, ouvir as boas novas através da minha e da sua vida. Pessoas que não têm esse entendimento, que ainda não se conectaram com Cristo Jesus. E
Foi isso que o Senhor ele compartilhou no meu coração essa noite, é o que Ele tem ministrado na minha vida, e eu queria te convidar a se colocar de pé para a gente poder estar orando. E antes de estar orando, eu queria deixar um versículo que se encontra em 2 Coríntios 5,17. Você é uma nova criação, a velha identidade já passou, e eis que tudo se fez novo.